Então, atendendo a pedidos da turma da esquerda, nós vamos tratar desse assunto com relação aí ao encerramento aí dos relatórios do 8 de janeiro, tentativa de golpe, prisão de militares, enfim, essa onda aí que a imprensa soltou e que está trazendo esse debate a público. A turma da esquerda fica aí participando do nosso debate no chat, né? E aí, João, você não vai falar sobre isso? Não, vamos falar sobre isso. Até porque é um assunto que é de interesse de todos nós, né? Que quer pacificar o país. Então vamos lá. Bem, eu andei fazendo uma pesquisa aí, rapidinho, de ontem para hoje, porque eu estava muito focado só na questão do tio França. E eu estou vendo assim muita ligação do negócio do tio França com essas notícias aí que estão vazando aí, né, de tentativa de pegar o Alexandre de Moraes e aquela coisa toda, né? E aí eu falei, bem, vamos levantar esse assunto e vamos pesquisar para atender pelo menos preliminarmente, né, os anseios dos nossos companheiros aí da CCI, porque tem pessoal de direita, que é a grande maioria, mas tem uma turminha de esquerda também, que participa, né, que dá audiência, que comenta e que gera debate. Então a gente considera membros e não podemos ignorar, não. A Comissão Cidadã de Inquérito ela tem que atender direita, esquerda, centro, entendeu? Em cima, embaixo, de trás para frente, frente para trás. Então vamos lá. Essa história de golpe, tá certo? Como é que nasceu essa história de golpe? Bem, isso veio dos democratas americanos, tá certo? O Trump ganhou, a direita, o Trump ganhou, o trumpismo ganhou, né, lá nos Estados Unidos como republicano, e foi a primeira experiência de alguém que não era do staff político, né, desse establishment, né, da política normal dos Estados Unidos, porque tanto o republicano quanto os democratas tinham, né, um establishment. E aí o Trump entrou como, tipo Bolsonaro aqui, né, como franco atirador e entrou um estranho no ninho. E ganhou as eleições. Bem, a esquerda ficou, sabe, capenga. Falei, agora, vamos tirar esse cara daí. Vamos fazer oposição ferrenha, né? Põe aí pandemia em cima e tá. Só que chegou no final do governo do Trump, ele ainda tinha muito voto. E aí ele falou, vou sair para reeleição. E a turma dos democratas falou assim, ó, a gente vai ter que forçar a barra na eleição para tirar o Trump. E ele vai ficar desconfiado, porque realmente ele está com maioria, né? E vai querer reclamar isso aí, vai querer protestar, aquela coisa toda que a gente faz. Aí a gente dá um gás para ele, né? Coloca o pessoal nosso lá no meio da turma dele lá que está protestando, invade o Capitólio, faz aquele quebra-quebra lá e fala que ele está tentando dar um golpe, né? Que ele tentou um atentado contra a democracia. Então, essa história de golpe, tentativa de golpe, nasceu nas eleições de Trump, né? Na reeleição de Trump, que ele não conseguiu no ano de 2000, tá certo? Bem, quando o Trump foi eleito lá em 2016, em 2018, aqueles ventos que veio do trumpismo para o sul fez com que Bolsonaro pegasse a onda e ganhasse, entendeu? Aí, em 2020, o Trump cai, entendeu? Assume os democratas lá e fala assim, ó, vamos repetir isso aí no Brasil. A mesma coisa. Aí vem, começou o primeiro ano de Bolsonaro, né? 1919, 1920, e o Bolsonaro apanhando, pandemia e tal, mas o cara forte ainda eleitoralmente, entendeu? Então, na segunda metade do governo do Bolsonaro, né, a partir de final de 2021, a turma já começou a perceber que o Bolsonaro vai vir com força nas eleições, entendeu? E a gente não tem candidato à altura para derrubar ele. A gente fez oposição com a imprensa, chamou ele de genocida e, né, botou o Supremo para botar freio nele, aquela coisa toda. Tentamos viabilizar ele no Congresso, abrimos CPI e tal, e o cara continuou forte. E aí o que eles pensaram? Ele falou assim, não, a esquerda pensou, não,
para tirar o Bolsonaro, nós vamos ter que fazer um esquema aí. Aí foi quando foi preciso, né, fazer aliança com o Lula, tirar o Lula da cadeia, porque o Lula tem um esquema de ganhar a eleição, né? E aí precisou de fazer essa parceria, PT com o PSDB na época, né, juntou toda essa... A esquerda ficou monobloco e falou assim, vamos para cima. Mas o Bolsonaro está forte, ele ainda vai, né, o eleitorado está com o Bolsonaro, ele tem chance de ganhar com folga. Não, vamos fazer esse trabalho aí e passar o trator em cima. O Bolsonaro já tinha percebido isso, falou assim, gente, tem até uma frase interessante dele que ele falava assim, gente, perder a eleição numa democracia, tranquilo, mas perder a democracia numa eleição é foda. Então, essa frase dele, para mim, ficou icônica, sabe? Ele fez essa frase numa das reuniões dele com o Ministério. Então, ele estava prevendo que eles iam dar um golpe, entendeu? E aí, o que a turma da esquerda pensou? Vamos fazer igual fizeram lá nos Estados Unidos, contra o Trump, né? Vamos dar gás para ele e falar, o Bolsonaro quer dar um golpe, o Bolsonaro não vai aceitar a eleição, o Bolsonaro quer dar um golpe. Aí o Fachin faz uma reunião com todos os embaixadores, né? Mais de 100 embaixadores, e fala para... Na época ele era presidente do TSE, falou assim, o Bolsonaro não vai querer aceitar o resultado das eleições, então ele vai querer dar um golpe. E aí vocês têm que fazer o seguinte, falar para o líder lá do país de vocês, né, o presidente, o chefe de governo, para reconhecer as eleições imediatamente, senão o Bolsonaro vai ficar achando que pode dar um golpe. Entendeu? Só que o Bolsonaro não tinha nada de querer dar golpe. Ele estava percebendo que tinha um golpe contra ele, em andamento. Aí ele falou, peraí, que negócio é esse do Fachin reunir com os embaixadores? Né? Aí ele já estava desconfiado, porque o Bolsonaro é desconfiado, né? É um pouco ingênuo, mas é desconfiado. E aí ele reuniu os embaixadores de novo. Aí foi o presidente que reuniu, né? Para falar assim, esse negócio de política externa não é o presidente do TSE que tem que fazer, não. Quem tem que fazer é o chefe de Estado. Quem cuida de relações internacionais, né, é o Ministério de Relações Internacionais. É o Executivo, é o Poder Executivo. Então não tem nada que um Fachin, ministro do STF, reunir embaixadores e achar que pode fazer cabeça de embaixadores para dizer que, né, que o presidente do partido, que o presidente da nação, o chefe da nação quer dar golpe. Então isso aí já foi para mim um crime, entendeu? Nessa hora, em vez dele reunir os senadores, os governadores, ele tinha que ir para cima do Fachin e cobrar isso dele. Que negócio é esse de reunir? Você está indo contra a nação brasileira? Você está indo contra o Estado brasileiro? Você está indo contra o governo brasileiro? Você está indo contra o chefe do governo brasileiro? Como é que você vai fazer isso? Reunir embaixadores de outros países para dizer que eu quero dar um golpe? Baseado em quê? Tal, que não quer reconhecer a eleição? Então já tinha esse negócio, Bolsonaro quer dar um golpe. Entendeu por quê? Porque as pesquisas estavam dando que Bolsonaro ganhava, tinha aquela coisa toda, né? Aí, quanto mais perto foi chegando a eleição, eles foram preparando esse discurso de tentativa de golpe. Por quê? Porque eles iam dar o golpe e Bolsonaro ia achar ruim. O povo ia achar ruim e o povo ia contestar. Então, sabendo disso, o que eles faziam? Vamos dar força para o povo contestar, que aí na época a gente faz aquilo que o Trump fez, que os democratas fizeram nos Estados Unidos. Entendeu? A gente arma um esquema, infiltra o pessoal no meio deles, vai lá para o Congresso, quebra tudo lá, e aí a gente cria lá uma GLO lá e prende um monte de bolsonaristas para botar freio nessa turma. Entendeu? Então essa é a leitura que a CCI tem sobre esse negócio de golpe. Então o golpe, essa palavra golpe, é uma invenção da esquerda, entendeu? Para poder justificar, né, a ação forçada no processo eleitoral, para poder desqualificar, né, o protesto tanto dos republicanos lá dos Estados Unidos como os liberais aqui do Brasil, né, o que eles chamam de direita. Então essa é a história, isso é uma narrativa, entendeu? E aí essa narrativa ganhou força agora por causa daquele episódio do tio França, no dia 13, lá em frente ao Supremo. Porque o ato do tio França não estava no protocolo desse pessoal, entendeu? Desse sistema aí. Porque aquela bomba lá do aeroporto, aquilo fazia parte do protocolo deles. Então, eles estavam dominando o assunto, porque era coisa deles.
né, que eles tinham que colocar a culpa no pessoal dos Bolsonaro, né? Aquela coisa do prender o cacique lá na esplanada, lá, na Praça dos Três Poderes, lá, né? Ali na esplanada dos ministérios. E aí vem o pessoal tocando fogo lá nos ônibus, atacando a sede da polícia. Tudo sob controle. Eles tinham a dimensão do que eles estavam planejando, né? Que era transferir essa ideia de tentativa de golpe, de arbitrariedade da direita querendo dar o golpe. Então essa construção vem sendo feita ao longo do tempo, entendeu? Então golpista, tentativa de golpe, aquela coisa toda. Para quê? Para desqualificar o protesto, né? Porque o homem tinha voto, tanto aqui como lá nos Estados Unidos. E como a Venezuela também, né? Tanto que foi a mesma coisa que ele fez lá. Então, o que aconteceu no dia 13? O tio França vai lá em frente ao STF e faz aquela loucura lá, né? Isso não estava no protocolo dessa turma. Então, tentativa de atentado contra o STF lá? Mas como assim? Isso não está no nosso protocolo. Aí avisa lá o Alexandre de Moraes, avisa o presidente, avisa o diretor da Polícia Federal, avisa o procurador-geral. E aonde os caras estavam? Os caras estavam lá, né, fazendo um conluio dentro da Alvorada, reunidos secretamente. Então foi na hora que eles estavam reunidos secretamente, que isso aí não é protocolar, isso aí também é gravíssimo, né, e merece apuração, porque você tem o poder executivo, o poder judiciário, né, e o poder de polícia na casa do presidente, né, que Alvorada é a casa do presidente, ali confabulando um esquema, e era regular que eles faziam isso, fora do protocolo, né? Então isso aí foi um fiasco. Aí foram achar os caras lá. Aí eles falam, pô, isso aí pra gente é bom, porque agora um cara foi lá e fez mesmo, né? E aí o que aconteceu com o cara? O cara morreu, ele se matou lá e tal. Então vamos pegar a narrativa e falar que, ó, não dá mais para dar anistia, porque esse pessoal aí tá ficando violento e veio para cima da gente e tal. E tentaram colar essa narrativa. O tio França fez um estrago na esquerda que vocês não fazem ideia. Porque isso foi constrangedor, porque isso veio na véspera do G20. Entendeu? Então, isso causou um constrangimento enorme para o governo. Por quê? Porque o cara se matou lá protestando, cara. E aí vai criar narrativa para isso. Aí eles falaram, vamos aproveitar isso aí, vamos para cima. Vamos concluir o Congresso. Agora é hora da gente acelerar. Porque o pânico da Janja, né, que manifestado lá naquele discurso dela, com medo do barulho do navio lá. Então, aquilo está externado. Isso aí é um pânico coletivo que está nesse governo. Essa é a leitura que eu estou tendo, tá certo? E aí você tem, né, essa narrativa que vem com força. Agora, e nós vamos passar por isso aí agora. Eu separei 10 minutinhos de vídeo, tá certo? João, seu vídeo é longo, não dá para ver. Azar. Só vê quem quer, entendeu? A verdade é cara. A verdade não é uma coisa... Você quer narrativa, coisa fácil? Vai pro TikTok. Você quer pensar, você quer entender a mecânica da coisa? Então, fica na CCI, porque a CCI ela não é para dar notícia. Ela é para fazer um inquérito sobre a notícia para desvendar o que tem de notícia e o que é a armação. Tá certo? Essa é a CCI. Então, aqui a gente não tem que pensar em ser longo, não. Né? E aí tem até aquela passagem do sifão, né? Sifão, e eu falando cifrão. O escândalo do sifão ou o escândalo do cifrão. Pô, o João Paulo não sabe escrever sifão, acha que sifão é cifrão, mas vamos lá, vocês vão entender isso depois. Então vamos começar com a narrativa, né? Que a importância da esquerda ter uma narrativa para abafar essa autoestima, né, da direita com a vitória do Trump lá nos Estados Unidos. E o Joe Biden, que se perdeu, não apareceu nem na foto do G20 no encerramento. Vamos lá, entender, né, como a narrativa surgiu. E olha a importância do tio França, né, que deu o start, que deu o gatilho para esse pessoal, né, levantar a poeira e vamos para cima. Preste atenção.
A alegria da direita com a eleição do Donald Trump e uma perspectiva de anistia para os condenados pelo 8 de janeiro e talvez para o ex-presidente Jair Bolsonaro durou pouco. Por quê? Aquela explosão na Praça dos Três Poderes na semana passada e o que agora a gente está sabendo sobre esse plano de assassinato. Vamos lá, Bárbara. Nessas primeiras 24 horas, me parece, pelo menos, que o atentado fortalece o governo, fortalece o Supremo Tribunal Federal, fragiliza a agenda bolsonarista ali, né? Principalmente a tese da anistia ao 8 de janeiro. É a sua percepção também, Bárbara? É sim, Caio. Acho que tem algumas camadas aí que jogam contra o ex-presidente Bolsonaro nesse momento aí, né? Bem, então, presta bem atenção, tá certo? O que eles estão linkando para dar essa bufada aí de que, né, o pessoal da direita aqui tem que baixar o facho? É a questão do tio França. Então o tio França deu um start nesse povo. Ele falou assim, agora é hora da gente aproveitar essa onda do tio França, que não estava nos planos dele, entendeu? Foi horrível esse negócio do tio França. Aí, entra esse rapaz aqui, ó, e fala isso, ó. Foi o que eu achei, viu, gente? Para tentar construir essa linha de raciocínio. Olha o que esse cara vai falar. Contra o ex-presidente Bolsonaro nesse momento aí, né? Semana passada, dia 13, na quarta-feira, o presidente Lula recebeu para um happy hour Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, o chefe da Polícia Federal, Andrei, e o Gonet, procurador-geral da República. Coincidentemente, naquele dia, um maluco comprou fogos de artifício, esses que a gente usa no Natal e no Ano Novo, e se matou, se suicidou. Na hora, a narrativa é uma só. Isso aqui é orquestrado. O quê? Lula, STF, Procurador-Geral da República e Polícia Federal decidindo conjuntamente o destino de Bolsonaro em reuniões secretas? Gente, o que eu vou contar para vocês é um verdadeiro escândalo, por qualquer que seja a perspectiva. No mesmo dia em que o tio França morreu ao se explodir com fogos de artifício lá na frente do STF, uma reunião secreta acontecia em Brasília. Só que nem eu, nem você, nem ninguém deveria ficar sabendo desse evento. Era para ele ter permanecido oculto da imprensa, da opinião pública, não fosse o trágico incidente daquela noite. A reunião aconteceu onde? No Palácio da Alvorada, que é a residência oficial de quem? De Lula, presidente da República. E eu já vou te contar quem eram as autoridades presentes nessa confraria secreta. E quem participou do encontro? Lula, é claro, os ministros do STF, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e o Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Esse encontro, ele não constava, presta atenção, não constava na agenda oficial de nenhuma das altas autoridades presentes, em um flagrante descumprimento da lei. E como que então a gente ficou sabendo disso, Deltan? Ficou sabendo por uma reportagem da Folha de São Paulo que eu vou mostrar aqui para você. Olha aí, reta final de inquérito do golpe, tem Bolsonaro pressionado e silêncio sobre reunião com Lula. E aí até a Folha acha isso um absurdo. Ela falando aqui, ó, apesar da ausência quase total de transparência e do potencial risco de contaminação da necessária imparcialidade e separação de funções do processo penal, criticando aqui claramente, e aí vem dizer que encontros como esses, absurdos, têm acontecido com alguma frequência em Brasília, o que é errado, o que é absurdo. E essa especulação de que o encontro tinha por objeto tratar dos casos criminais contra Bolsonaro faz todo sentido. A única razão para ver ministros do STF nessa avaliação de cenário é discutir os casos que estão em julgamento lá na corte. E aquele envolvendo Bolsonaro, ou aqueles do Bolsonaro, são hoje centrais. Além disso, essa reunião aí, secreta, foi composta pelo principal adversário político do Bolsonaro, pelo chefe da polícia que conduz as investigações, pelo procurador responsável por apresentar a denúncia e pelos juízes que vão julgar o caso, incluindo o próprio relator do caso. Todo mundo sabe que Lula é o principal adversário político de Jair Bolsonaro. A grande verdade é, a vontade suprema não se submete à lei. A imparcialidade judicial ela tem dois aspectos. O primeiro é a isenção do juiz no julgamento, ele julgar de uma forma justa. O segundo aspecto, muito importante, é a percepção pública da isenção judicial.
A regra da imparcialidade, ela protege não só o resultado do julgamento, mas também protege a imagem do judiciário, que por aqui vem sendo violentada dia sim, dia também, por abusos praticados pela Corte nas investigações e processos contra Bolsonaro e contra a direita. É urgente que esses casos sejam reavaliados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e as chances disso acontecer aumentam muito com a eleição do Trump. Bem, então, por que o pessoal descobriu que estava tendo essas reuniões? Né? Esse complozinho ali, né? Essa muvuca lá na Alvorada, escondido, né? Essa turma toda aí, né? Por quê? Porque quando foram atrás deles para falar, teve um atentado em frente ao STF, onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Foi achar todo mundo lá no palácio. No Palácio da Alvorada, entendeu? Ali, escondidinho, os dois ali, aquela turminha e os 5 ali, pensando como fazer para enquadrar Bolsonaro. Bem, agora vamos prender aí uns caras aí, né? Uns caras, os militares, tá certo? E aí isso é muito interessante. Aí eu fui avaliar, né? Essa aqui é uma visão que a CCI está apresentando para vocês. Principalmente a turma da esquerda aí que fica me cobrando explicação sobre isso, tá certo? Bem, a gente entende, desde o começo eu falei aqui, né? Que esse negócio de tentativa de golpe, essa coisa de golpe, né? Foi uma narrativa que a esquerda criou para justificar a interferência na eleição. Por quê? Porque ia vir protesto e a turma ia fazer, né, protesto e aí eles iam para cima para dizer que a turma está querendo dar um golpe. Bem, essa é a narrativa que foi construída lá pelos democratas nos Estados Unidos e aqui o pessoal aqui pegou carona com o apoio da equipe do Biden, tá certo? Então, presta bem atenção na fala desse jornalista aqui, ó. Um servidor da Polícia Federal que estava no Palácio do Planalto durante os ataques de 8 de janeiro disse que militares escoltaram os golpistas que depredaram o local até a saída de emergência para evitar que eles fossem presos. O depoimento obtido com exclusividade pela colunista Carolina Brígido serviu de respaldo para que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidisse em 27 de fevereiro que vai ser a Corte e não a Justiça Militar o foro para julgar crimes de militares nesses atos antidemocráticos. Bem, então, o que você tem aí? Você tem aí que alguém, né, funcionário lá do Planalto, dessas casas aí, estava vendo que tinha militares escoltando os infiltrados para deixarem o local, porque eles chegaram primeiro para fazer a baderna, entendeu? Para depois pegar o pessoal que estava protestando, que vinha lá do quartel, né? E colocar a turma lá dentro para prender. Então, primeiro tinha que entrar só os infiltrados, porque bolsonarista com infiltrado lá dentro não ia dar certo. Então, a turma fez lá, quebrou tudo, entendeu? E aí, agora, policiais ajudando os caras a fugir. Entendeu? Bem, nós estamos falando no governo do Lula, né? Já era no 8º dia, já tinha feito a transferência, já era o G. Dias que estava lá comandando o GSI. Então, toda a estrutura lá dentro, tudo deles. Aí o militar ajudando os infiltrados, aqueles que estavam quebrando, safar fora. Por quê? Porque estava chegando os patriotas lá, né? Que eles queriam colocar lá dentro para prender os caras. Então, quando isso chegou para a imprensa, o Alexandre de Moraes falou assim, não, quem vai julgar os militares sou eu. Então traz para mim. Por quê? Porque ele tinha que livrar a cara dos caras. Entendeu? Proteger os caras. Essa é a visão que a CCI está tendo do processo. Mas aí, em 4 de janeiro de 2024, quer dizer, estava fazendo um ano, né, do 8 de janeiro, estava perto de fazer um ano do 8 de janeiro, né, porque foi 8 de janeiro, depois 4 de janeiro de 2024, a Globo fez aquele especial, né, entrevistou Alexandre de Moraes, que aí ele falou que tinha gente programando matar ele. Bem, agora vamos pensar comigo. No dia 4 de janeiro de 2024, essa história já tinha sido contada pelo Alexandre de Moraes. Ou seja, esse pessoal que estava, né, nesse negócio de armar golpe, entendeu? Seria ligado ao Alexandre de Moraes, porque ele já sabia disso, tá certo? E aí arrastou as investigações até agora e ninguém tinha sido preso com relação a essa história cabulosa que ele contou, tá certo? Repare
como ele contou essa história no dia 4 de janeiro de 2024. Então, qual é a novidade? Né? Vamos ver. A investigação é que vai demonstrar. Então não há prazo para a investigação. Um plano com duas vertentes e um terceiro plano. O primeiro plano era num domingo, as forças especiais viriam de Goiânia, 100 pessoas das forças especiais, também é um exagero, mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. Essa era a primeira vertente. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. Aí não seria propriamente uma prisão, seria um homicídio. E a terceira, aí já eram os mais exaltados, defendiam que após o golpe deveria ser preso e enforcado aqui na Praça dos Três Poderes. Mas também, como eu disse, eu mantive a tranquilidade, eu tenho muito processo para fazer para perder tempo com isso. Bem, ele tinha essa informação toda. Como ele tinha essa informação toda? Como é que isso chegou para ele? Bem, se ele tinha essa informação toda, ele tinha a fonte da informação. Ele sabia quem escreveu, porque isso não chega para ele, né, no ar. Não tem Wi-Fi mental. Isso chega através de alguma coisa que ele comprova. Então ele já sabia desse movimento, que podia ser uma turma que era ligada a ele mesmo. Falei, ó, vai lá, cria esse tumulto, entendeu? Então ele sabia. Só que ele não queria prender os caras que estavam fazendo isso, porque talvez eram os caras que estavam ajudando a criar esse climão, entendeu? Aí, vamos acompanhar. Correu, então tá tudo bem. Abre parênteses. 5 militares presos, 4 faziam a escolta dos líderes mundiais no G20. Ou esse governo é incompetente a ponto de não saber que tem 4 terroristas perigosos que ameaçavam matar o ministro Alexandre de Moraes e o candidato a presidente e o candidato a vice até segunda-feira. Ou sabiam e ainda assim deixaram ele ser escalado para cuidar da segurança das maiores autoridades do planeta. Bem, entendeu? Então os caras que estavam nessa história cabulosa, que o Alexandre de Moraes falou, não, eu é que vou investigar os policiais, né, que deixaram os infiltrados sair fora. Esses caras estavam trabalhando para o governo até segunda-feira agora, fazendo escolta de autoridades. Então como é que esse pessoal, quem botou a mão neles? Quem botou a mão neles? Foi o governo? Foi essa Polícia Federal do Alexandre de Moraes? Ou foi uma outra força oculta? Agora, o inquérito está com o Alexandre de Moraes. E aí, o que ele vai fazer? São 5 fios desencapados. Entendeu? E isso é o que temos. Isso é o que temos. Agora, vamos ouvir um pouco da fala do Eduardo Bolsonaro. Quem que é o Eduardo Bolsonaro? Ah, aquele filho do presidente Bolsonaro? Sim. Ah, aquele que estava na casa do Trump para ajudar durante o processo de votação lá, para apurar, né, as urnas. Quem estava lá na casa do Trump, convidado especial do Trump, era o Eduardo Bolsonaro. Aí eu peguei um trecho dele, agora, sobre essa questão. Vamos ouvir. Autoridades do planeta. Eu só estou trazendo aqui o que está sendo tratado nos bastidores. Recebi informação, finalizo, recente, de que o delegado Fábio Shor, que está indo atrás de deputado federal por expor a sua foto, né, na tribuna do Congresso Nacional, mas que o delegado Fábio Shor está deixando o comando dos inquéritos do Alexandre de Moraes. Fica, Fábio Shor! Delegado Fábio Shor, fica no comando, se você tem coragem, se você não é um cachorrinho do Alexandre de Moraes, fique à frente dos inquéritos. Você não foi na casa lá do Oswaldo Eustáquio? Não teve a filha dele, menor de idade, falando que foi apalpado nas partes íntimas? Fica aí, Fábio Shor. Você não é o cara? Tá fugindo? Guilherme Amado saiu do Metrópolis. Por que, Guilherme Amado? Não foi você que deu a notícia que o Alexandre de Moraes usou para embasar a prisão do Felipe Martins? Não foi você que fez uma pesquisa no CBP, o site norte-americano, com o passaporte de Felipe Martins, o que o site já mostra que é ilegal, você só pode consultar o seu passaporte, não dos outros? Bem, agora a narrativa que eles tinham construído, do negócio lá, do tio França lá, né, que ele era um suposto lá, sei lá o quê, né, que eles chamam de terrorista lá.
aí a polícia foi fazer uma vistoria na casa do homem lá, na Polícia Federal, e criou uma narrativa aí que também foi derrubada, né? Vamos mostrar esse pedacinho. Aí tem o escândalo do João Paulo, trocando sifão por cifrão. Eu adoro quando isso acontece. Eu pago um micozinho, lógico, né? É burro esse cara, não sabe escrever, nem sabe nem o nome do negócio direito. Mas acontece que quando eu faço essas gafas, o pessoal começa a comentar, não é cifrão, não é cifrão, é cifrão. E aí vai dando, entendeu? Engajamento, e vai aumentando os comentários. Tem muito comentário, deixa eu lá ver o que é. Então isso acaba ajudando, né? Mas enfim, é cifão, viu, gente? Não é cifrão, não. Eu até conversei com um amigo meu que entende disso, ele me deu uma aula sobre essa coisa, né, do sifão, da caixa sinfonada, né, explicando. E ele chama aquela mangueira lá, né, de papa de... Como é que é? Gogó de pato. Vamos lá. A PM localizou a kitnet que Francisco alugava em Ceilândia, a cerca de 30 quilômetros da esplanada. E a Polícia Federal mandou para lá uma equipe do Grupo de Bombas e Explosivos. Essas imagens exclusivas de dentro da kitnet mostram tudo bem arrumado, mas alguns pequenos detalhes despertaram um forte alerta nos investigadores. Esse robô foi usado por precaução. Ao chegar à casa de Francisco Vanderlei Luiz, a polícia percebeu em alguns lugares pequenas etiquetas onde estava escrito "Cuidado". O uso do robô salvou a vida de alguns policiais que, se tivessem ingressado na residência, certamente não sobreviveriam àquela intensidade da explosão. Estamos falando aqui de armadilhas para matar policiais que estavam fazendo a investigação. O momento da explosão não foi filmado pelo robô. Essa é a kitnet que Francisco Vanderlei Luiz alugou aqui em Ceilândia. Os móveis e as coisas dele já foram retiradas, mas ainda é possível ver as marcas das explosões e sentir o cheiro de pólvora. Foi debaixo dessa pia que ele fez uma armadilha para os policiais. O uso do robô salvou a vida de alguns policiais que, se tivessem ingressado na residência, certamente não sobreviveriam àquela intensidade da explosão. Aqui, mais uma bomba que ele deixou. Então aí está o fogão. E a suspeita é que esse fogão deixaram o gás aberto, depois acenderam a faísca e o fogão explodiu e deu esse estrago aí. É a suspeita, certo? E no banheiro ainda é possível ver a mensagem que ele escreveu no espelho e na tampa do vaso uma etiqueta escrito "Cuidado". O uso do robô salvou a vida de alguns policiais que, se tivessem ingressado na residência, certamente não sobreviveriam àquela intensidade da explosão. Então você tem a imagem da casa do tio França antes, né, da explosão, e eles tiveram acesso. Eles encontraram essas etiquetas aqui que estava escrito assim: "Cuidado". Ou seja, se alguém quisesse colocar uma armadilha, não ia anunciar "cuidado" na armadilha, né? Então, eles usaram isso aí, né, como um argumento para dizer que tinha uma bomba lá, mas na verdade era uma pegadinha que o tio França estava fazendo. E não é que o tio França Essas conseguiu... imagens exclusivas de dentro da kitnet, mas alguns pequenos detalhes despertaram um forte alerta nos investigadores. E agora, o diretor da Polícia Federal, como é que fica? Bem, aí o pessoal pergunta, mas aí essa narrativa vai deixar o pessoal da direita de cabeça baixa, turma aí. Eu vou dizer como é que eu acho que está o clima da turma da direita com relação a isso. Porque, de narrativa a gente já está acostumado desde quando inventaram a posição de cagar, né? A turma da esquerda vem fazendo isso sempre. Então, a turma da direita já ficou imune a isso. Então, eu acho que o clima da direita está mais ou menos para esse ponto aqui. Vamos ver.
Bem, espero ter contribuído com esse vídeo. Eu acho que vocês têm uma noção mais ou menos do que está acontecendo. A CCI é isso, é um canal de análise, né? E a gente procura atender as demandas dos nossos membros. Até os membros da esquerda, quando pedem, né, que a gente trabalhe sobre o tema, a gente vai e aprofunda, né? Então, eu acho que o clima da direita está mais ou menos por esse lado aí, entendeu? As narrativas estão vindo, eles criam esse circo todo, mas tudo parece que não passa de um castelo de areia. E por quê? Porque o relógio está andando. Hoje é dia 21/11, né? 21 de dezembro. Não, 21 de novembro. Daqui a pouco é 21 de dezembro. E aí mais uns 20 dias, quer dizer, mais 2 meses, nós vamos ter um governo aí de direita nos Estados Unidos. Mas na transição as coisas começam a acontecer. Você viu aí o Trump aqui? O Trump nem na foto saiu. O Trump não, o Joe Biden, né? Nem na foto do G20 saiu. O homem estava aqui perdidinho, fraquinho, entendeu? Enquanto o homem está lá. Como é que é? Eu não sei fazer isso, não. Depois vocês me ensinam aí. Essa é a minha impressão. Então, gente, contribui com a CCI através de qualquer valor, tá certo, gente? Nós estamos na nossa chave Pix aqui, ó, jpnoticias@gmail.com. A gente só consegue fazer esses vídeos aqui porque a gente tem o pessoal que ajuda a gente aí com qualquer valor, tá certo? E essa CCI foi criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira, né? Atendendo aí a demanda daqueles que são de direita, daqueles que são de esquerda. Se a turma da esquerda não está gostando do que viu, né? Pode entrar nos comentários e fazer. Os comentários aí estão para isso, tá certo? A gente gosta muito quando vocês comentam, porque isso ajuda a impulsionar nosso vídeo. A audiência de vocês é importante para nós, tá certo? Tanto que a gente trata vocês com o maior respeito. Eu já orientei todos os membros da CCI para que ninguém faça assim, né, algo desgostoso com vocês. Então vocês têm a liberdade para chegar aqui, xingar e rebolar e colocar as suas mensagens do jeito que vocês querem, mas a turma aqui vai saber respeitar vocês, tá bom? Porque aqui a gente está procurando a paz social, a gente está procurando justiça e a verdade. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora proteja e abençoe todas as famílias brasileiras. Um abraço. Compartilha, hein, gente? Comenta, porque aqui, ó, a gente não tem... O YouTube paga uma mixaria quando paga. Entendeu? Porque é cheio de restrição nossos canais. E ninguém fala o que a gente fala aqui, não. Às vezes o pessoal faz outras coisas lá, consegue mais visibilidade, fala, não vou falar nisso aqui não, porque meu canal vai cair restrição, eu não vou ser monetizado. Então, a gente aqui tem que pensar em falar a verdade, monetizando ou não, o que importa é atender você, ser honesto com você, que é nosso apoiador, que é aquele que busca a verdade, tá bom? Então tá bom, fique com Deus.